Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 315 e minguando até 975 dias, 25 de outubro de 25 de outubro de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Pedro I e Pedro II. Eu sempre quis gravar esse título, né? Hoje nós vamos ter oportunidade de conhecer isso de todas as formas. Depois que eu tiver feito esse gráfico da parte de cima, né? E agora eu fiz mais esse gráfico da parte de baixo para a gente compreender isso de todas as formas. Ainda não é o título para esse gráfico, eu não entrei nesse gráfico ainda, mas ele dá uma formalidade na minha consciência, dá uma formalidade nas suas consciências também. E quando a gente trabalha a nossa visibilidade, a gente tem muito mais chance de acertar, porque muitos atos, eles sempre vai acreditar no que vê. E isso traz para a gente uma formalidade muito boa, já que o nosso corpo físico e emocional, ele é uma realidade da nossa consciência. Entendendo que isso, né, que nós somos visível, isso fica bem quando se trata de expressão visual, né? Trabalhar isso dentro da expressão. Vamos então entender esse gráfico, né? Vamos formalizar ele. Olha, visão da consciência interior. Muitas das vezes é assim que a gente olha. A consciência interior é assim que a gente olha. Aqui no sexto milênio, por exemplo, Emmanuel estava olhando com essa posição, olhando para a sua sociedade, certo? No meio dessa forma de olhar, ele vai poder ser uma consciência. Eu coloquei uma bolinha aqui para identificar que é uma consciência. Aí em consciência eu pus um triângulo. Então, nós temos essas duas visibilidades. Nessa postura, nós temos essas duas visibilidades. O que eu quero entender, que vocês entendam? Olha essa mesma expressão aqui do lado de cá, certo? Dos atos aqui, certo? Atos conscientes e atos conscientes. Os atos conscientes, ele vai ter uma consciência habitada. É como se o corpo dele estivesse dividido no meio, né? Mas essa divisão aqui vai dar uma imagem. Essa de cá vai dar a palavra da vida. Então, os atos conscientes, ele vai ter consciência nesse corpo, o espaço de corpo inteiro. Mas os atos, o que eles fazem? Eles têm a forma correta de olhar, mas ele olha de uma forma, uma visão dos atos dele vai ficar desabitada. Ou seja, se uma visão do ato está desabitada, ele não vai ter consciência na palavra da vida. Ele não vai ter consciência em Cristo. Aqui, dessa forma, dessa expressão que a gente olha como se ele estivesse olhando para um corpo sacrificado, então os atos vai estar consciente. De uma certa forma, ele vai estar consciente, essa bolinha vai representar consciência, certo? E do outro lado aqui também consciente. Então ele vai ter consciência nesse espaço de corpo. Esse quadrado, geralmente, ele representa um homem em pé, que todo o nosso corpo, quando a gente temos, nós abrimos as nossas mãos, ele vai medir um quadrado. Ele vai medir um quadrado exatamente, da cabeça aos pés e das mãos abertas à outra mão aberta, ele vai ter uma mesma medida. O homem, ele tem uma mesma medida, significa que ele pode habitar somente um espaço, vamos dizer com essa ideologia. Então,
Os atos conscientes, ele vai estar consciente nesse espaço todinho, certo? De uma certa forma, ele não vai, de uma certa forma, ele não vai deixar o seu corpo, porque ele vai ter consciência no seu corpo. Ele vai fazer projeto de uma forma desabitada. Ele vai olhar aqui para o anticristo, do jeito que está aqui, ele vai olhar para o anticristo e vai desenvolver isso dentro de um espaço de corpo. É como se ele fosse o próprio anticristo, como se ele fosse o próprio Jesus sacrificado, Emanuel sacrificado, que depois é Jesus. É como se ele fosse o próximo Emanuel. Depois do sacrifício, criou várias ideologias, ela pode se aplicar de várias formas. O anticristo deixa para nós flexionar. Agora, entenda essa visão do ato desabitado. Esse daqui tem consciência nesse corpo. Ele está desabitado, mas ele tem consciência nesse espaço. Ele tem consciência. Mas esse aqui está desabitado e não tem consciência desse espaço. Aí como é que funcionam esses atos? Ele recebe influência. Ele vai. Vamos pegar essas palavras aí, que é muito certo, essa expressão da sociedade, que vai dar muito certo, vocês vão aprender muito com isso. É Maria vai para as outras. Ele pega a ideia já negada dentro da sociedade e aplica isso na vida dele, faz atos disso. Religião, né? Aconselhamento para casal, ou seja, eles nunca vai ter uma consciência que ele possa fazer o bem a ele mesmo. Ele vai estar se movendo pelo ato de outros atos que também estão negados. Então, eles vai gerar essa contradição. Vê que eles olham de uma forma correta, mas ele se comporta de uma forma negada, de uma forma errada, porque eles não terá consciência nesse espaço do corpo dele, não vai ter a consciência de hora nenhuma. Agora, se ele aprender tudo que está sendo dito aqui, aí já muda tudo, certo? Porque esses conteúdos que está sendo produzido, eles vai fazer com que você deixe de ser essa vítima social, espaço de corpo. Você se responsabiliza por você mesmo. Você não precisa ficar olhando para os outros aí e seguindo os conselhos dele. Segue o seu, o que você acha melhor para você. Faz aquilo que você acha melhor e tudo vai ficar muito agradável, muito bom para você relacionar. É muito bom quando você vai procurar uma pessoa, você sabe que ela está lá. Como assim saber que ela está lá? Ela está presente com as suas emoções. Ela não está negada. Porque os atos conscientes, ele entende quando as pessoas estão negadas, quando o corpo está negado, quando ele está recebendo uma influência no corpo dele, certo? É muito bom você chegar lá pela palavra da vida consciente, a pessoa consciente, certo? Daquele espaço dela, né? Não precisa nem dela ter esse conhecimento amplo de toda essa grandeza da formação de Cristo. Não precisa. Ela saber o que ela quer relacionar. Isso já é bom, porque quando ela recebe influência, as coisas ficam muito delicadas, ok? Você vai entendendo isso de todas as formas. O que a gente podemos entender? Tem uma expressão dessa ideia, desses atos aqui, visão do ato desabitado, daquele que fica aí, né, recebendo coisas negadas e recebendo coisas negadas e dando coisas negadas. O que a gente, sem consciência nenhuma, o que a gente pode entender? Existe uma expressão que ela está vindo aí, muito boa dentro da sociedade, ela está vindo ressignificação. O que seria ressignificação? Você se ressignificar é você entender, a princípio, bem rápido, que as nossas emoções, ela não é amor. Ela é uma tempestade das nossas consciências. Ela é uma coisa passageira. Emoção de corpo não vai determinar se você ama a pessoa ou não. Ou seja, vamos explicar isso mais uma vez. Você pode fazer sexo com várias pessoas sem amar ela. Sem amar, você pode fazer isso. Então você entende que isso não é amor. Aí
As pessoas que têm consciência, ela vai começar a desenvolver esse sentimento verdadeiro, delicado, dedicado a outra pessoa. Aí, esse amor, ela vai ser uma consciência espiritual do nosso interior. Não é tudo que você vê aí hoje, por exemplo. O que que é o amor das pessoas hoje? É o sentimentalismo financeiro e o sentimentalismo sexual. As pessoas desenvolvem isso na imagem, certo? Ah, eu estou sendo aceito por várias pessoas, então, sexualmente falando, então eu estou bem. Ah, então está feliz. Ah, beleza, obrigado, tal. Aí tem muito dinheiro também, muito obrigado, tal, muito dinheiro, muito grande, grandioso. Aí as pessoas fazem esses sentimentos uma coisa negada, porque eles não têm consciência no seu espaço, eles não sabem relacionar isso fora dessas ideias emocionais que foi desenvolvido pelo sexo do dinheiro. Quer entender rapidinho o que significa ressignificar? É você entender rápido também que o amor, ele não é sentimentos, ele não é sentimento, ele é uma coisa momentânea dos nossos ideais, dos nossos presentes. Nós podemos estar felizes, nós podemos estar tristes, mas aí você compreende, existe esse sentimento verdadeiro, essa palavra da vida, essa coisa consciente. Ela é bem exata, é não, sim é sim. Ah, eu estou feliz, vamos relacionar isso? Vamos. Ah, eu estou triste, estou pegando ideia de outra pessoa, está querendo, né, muitas das vezes desenvolver uma coisa. Não, 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 não. Certo? Eu sempre digo isso, se você tiver de sofrer dentro de um relacionamento, sofra só uma vez. Não sofra, não tente muitas das vezes, se a pessoa estão em conflito, trazendo coisas, não tente levar, porque isso, se ela não considerar essas suas emoções que vem negado, se as pessoas que você está não reconsiderar, não ressignificar os seus comportamentos, não vai dar certo, ok? Compreendendo isso, vamos entrar nesse contexto. Então, eu já tinha explicado esse de cima, estou explicando esse de baixo, de forma que né, que não é ainda para esse conteúdo, não é para esse título. Eu quero fazer para formalizar esse título aqui todinho, que é bem de uma forma colocar um título para esse gráfico todinho. Aí a gente vamos compreendendo tudo que está sendo dito, ok? Vamos entrar nesse contexto aqui desse título, né? Pedro I, Pedro II. Entendendo que, mais uma vez, quero explicar esse título. Pedro I, ele pode estar no espaço segundo. O Pedro II, ele pode estar desabitado. E se ele está desabitado, ele vem como um ato. Ele vem como ato. E se ele vem como ato, ele vem de uma forma negada, para fazer trabalho social. Pedro II, então, é João. João, ele pode estar coabitado, certo? E tendo consciência no corpo. Hoje, o Pedro, ele pode ser uma consciência interior, espiritual, e o Pedro II pode ser uma consciência exterior, desabitado. Naquele tempo, era dessa forma que Emmanuel veio. Ele veio com uma ideia interior para representar a palavra da vida e veio com uma ideia exterior para representar o relacionamento social. Aí o relacionamento social, ele vem próprio mata Emmanuel. Então tudo fica apagado, tudo fica inconsciente. Então aí Jesus entra como uma imagem de Emmanuel, e aí então eles começam a trabalhar isso dentro da sociedade, a imagem do homem. Aí hoje, vamos entender, Pedro I é uma consciência interior do corpo de Pedro, e esse aqui pode ser é uma consciência exterior do corpo de Pedro. E aí consciência exterior, ele é João. Ele é a imagem de Pedro sacrificado, ok? E eles ficam bem desligados aqui, certo? Um para representar o anticristo e outro para representar a palavra da vida. Porque quando a palavra da vida for palavra da vida, ele não vai ser mais anticristo, ele vai ser a consciência, ele vai estar sendo gloriado com Cristo, ele vai estar a consciência de um corpo comum,
para o relacionamento social, a consciência exterior de um corpo comum. Isso significa estar sendo gloriado com Deus. Aí, essa imagem, ela vai embora, ela vai se perder. De uma certa forma, ela não vai habitar, porque esse corpo não deixa nos enganar, porque os atos são conscientes, eles são habitados. Os atos conscientes, eles são habitados. Mas quando eles querem fazer isso de uma forma, fazer trabalho social, eles têm uma postura, ele muda de postura. Muda de postura para que os atos dele fiquem na imagem do corpo, como Jesus ficou na imagem de Emanuel. Dessa mesma forma, o anticristo, ele é muito sensacional para a gente entender isso de todas formas. Aí você entende tudo o que está sendo dito, certo? Na mesma hora que ele tem ou seja, vou dizer isso logo de uma vez, de novo. O anticristo, ele tem o mesmo peso do que Cristo. Entenda isso. É porque vai ficar muito melhor. Porque às vezes a gente quer negar muitas coisas e essas coisas ela não pode ser negado por completo, porque o trabalho que Deus faz para a humanidade, ela envolve a imagem do corpo, certo? Para que nenhum corpo fique no lugar de Deus. Já tem blogs anteriores dizendo sobre isso. Vocês procuram e isso vai ficar bem formalizado nas suas consciências. Vamos dar abertura deste contexto e vamos dar continuação. Vamos fazer a abertura desse blog diário com esse título, ok? Para conhecer esta ideologia, podemos conhecer rapidamente um corpo e que esteja habitado no espaço de corpo, e outro que estejam desabitado no espaço de corpo. E que estiver habitado vai representar o primeiro, e o que estiver desabitado vai representar o segundo. E se quiser, pode ser primeiro e segundo plano. E sendo que o segundo plano ele vai sofrer um sacrifício no corpo, quando o segundo plano e quanto ao segundo plano, ele vai permanecer sobre tudo que se possa ver e tocar, para, para uma consciência do espaço de corpo e para a consciência de todos consequentemente. E tudo que se possa representar um corpo comum, e sendo a palavra da vida, a verdade, na presença do corpo, e sendo mais específico, a consciência interior de cada corpo específico, e consequentemente, toda a formação de Cristo, sendo a união de todos os corpos de Cristo. Se a gente quiser desprezar o anticristo de vez, você fica desse lado e fica sendo gloriado com Cristo. Você entende que a sua consciência interior, ela é palavra da vida, certo? Ela é a palavra da vida. Quando os atos eles têm consciência que quer fazer um trabalho social, ele transforma ela em pedra. Essa bolinha aqui, ela representa uma pedra aqui do lado de dentro e uma imagem do lado de fora, porque do lado de fora são as pessoas que vai formar o seu corpo de pedra. Mas quando essa pedra aqui, ela é muito sensível, ela quer dizer que você respeita os comportamentos das pessoas, que você entende o estado evolutivo dela. Não, e por que a gente traz esse raciocínio? Para que você não achar que você tem que mudar a vida de outras pessoas. Ah, tá pecando, sei que tá lá. Porque antigamente era assim. As pessoas eram disciplinadas com sacrifício. Eles, para exemplificar, eles levavam aos açoites. Então, quando você entende que você não tem nada a ver com a vida do outro, você tem a sensibilidade, você tem a consciência, mas você não vai relacionar a crise dele, você não pode relacionar a crise dele. Mas quando eles estão aqui inconsciente, eles vão relacionar uma crise para você. Eles vão levar uma crise para você. Ele vai tentar tirar você desse espaço. Ele vai tentar levar você para o abismo de todas as formas, para trazer você para para essa ideia da visão dos atos desabitados inconsciente. É a visão dos atos desabitado consciente e a visão desabitado inconsciente. A inconsciente é como tem dito, ela vai seguindo opiniões dos outros aí dentro da sociedade. Ela não vai ter vida própria, ela vai estar se perdendo. Ela vai olhar de uma forma correta, mas elas não vai entender nada. A pessoa fala qualquer coisa, ela aceita, faz tudo, ela não tem consciência emocional verdade, que seja verdadeira, porque a consciência emocional dela são ideias dos relacionamentos sociais, são ideias religiosas que eles estão trazendo aí para relacionar
um corpo, né, que tem uma esperança que as pessoas sejam sinceras com eles, certo? Vocês compreendem dessa forma. A pedra, ela não é exatamente uma pedra, ela é uma consciência de nossas emoções, para que a gente não leve o abismo ao outro corpo, para que a gente não leve o abismo ao outro. E como que você faz isso? Quando os atos conscientes entendem que isso, então eles vai envolver ele vai se relacionar às ideologias já dentro da sociedade, vai trabalhar com música. E a música não vai se aplicar direto às pessoas. As pessoas que vão usar sua consciência para se perder no meio da sociedade, porque eles vão receber uma influência de acordo com aquilo que o corpo dele está apresentado. Aí, se ele entender o que é pedra, aí ele entende também. Fala assim, não, eu sei que isso vai me machucar, não vou relacionar. Mas aí tem gente que absorve, mas é de acordo com aquilo que eles têm dentro deles. A crise já está dentro deles de uma certa forma. Aí os atos conscientes eles vai trabalhar na ideologia, não vai se aplicar. Aí eles vão entender, por exemplo, como se diz, como que nós entendemos isso rápido? Tem uma pessoa do seu lado, vacaiando com tudo. Você sabe que é um mal educado, mau comportamento. Então você fica neutro, fica uma pedra, fica gelado. Não relaciona a crise dele, não. Deixa ele. Ele está trabalhando, não tá mexendo com você até então. Deixa ele. A pessoa vem para você e cumprimenta você. Você sabe que está cheio de crise. Cumprimenta ele. Cumprimenta ele, trate ele bem com educação. Não relaciona a crise dele, não, certo? Aí você vê que essa pedra tem uma sensibilidade. É como se o corpo tivesse dividido aqui. Não, não, é exatamente isso. Do lado de que é a palavra da vida. Você tem consciência, pedra, beleza. Aqui são os nossos corpos emocionais. Do lado de cá. Você transfere esse corpo emocional aqui e completa ele. Se ele não tem isso aqui, você tem isso aqui para ele. Educação. Palavra da vida, você vai tratar ele bem. Então está dividido. Você tem consciência, você sabe que ele não tem o seu interior, não tem a palavra da vida, não tem as suas emoções corretas, não tem nada disso, você está recebendo todas as influências, então você completa, seja educado com ele, certo? Isso aqui vira uma pedra, não importa, a vida dele não está se aplicando a você, relaciona as suas emoções positivas para ele. Você não precisa condenar ele, não. Entende que essas ideias divididas, ela te dá muita amplicidade para trabalhar. É por isso que fica dividido aqui, fica muito bom. Quando a pessoa não tem uma coisa, você complete ele, certo? E quando ele tem essa ideia do interior, né? Tem a consciência interior, tem a paz interior, tem tudo, então vocês vai ficar bem. Todos vai estar sendo gloriado com Cristo aqui. Maravilha. Não temos crise para ninguém, para nenhum no outro. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele faz, que é tudo grandioso, ok? Peço a vocês que se inscrevam no canal, sinaliza o vídeo, que isso é importante. Vou fazer a segunda parte desse título, Pedro I e Pedro II. Esse título é muito interessante. Peço que vocês trabalhem isso nas suas consciências, a consciência interior e a consciência exterior, sendo Pedro I a consciência interior e Pedro II a consciência exterior. A consciência exterior ela pode estar dando uma ideia de desabitado, de atos desabitado inconsciente e habitado consciente, certo? Quando está habitado consciente, ele vai estar habitando num espaço de corpo, ele vai ter consciência no seu espaço, esse espaço ele vai formar uma pedra e vai fazer uma mediação entre sua sociedade, uma metafísica consciente de tudo que nós podemos conhecer sobre uma coisa e outra, relacionando as coisas boas e as coisas ruins, de forma que as coisas ruins não podem interferir diretamente na vida de outras pessoas, ela pode interferir de uma forma expressiva, através de um ato apenas, sem relacionar a crise das pessoas, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.